Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o senador Otto Alencar. Otto Alencar é médico ortopedista, foi governador da Bahia e atualmente é senador pelo PSD. Liderou o partido no Senado até o ano passado e agora é indicado para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI do Senado. Para nos acompanhar nessa entrevista, o repórter do broadcast político, Daniel Vetterman. Muito obrigado, Daniel Vetterman, bem-vindo. Bem-vindo, senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu começo essa entrevista, senador, perguntando se, na sua opinião, é possível aprovar uma reforma tributária no Congresso nesse prazo entre 6 e 8 meses, como previram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que o Senado hoje, pelo que eu conheço o Senado, conheço razoavelmente bem, tem uma maioria bem consolidada para apreciar e fazer a reforma tributária necessária. Inclusive, essa comissão que é presidida pelo senador do Maranhão, Roberto Rocha, tem estudado, tem tido discussões internas e eu acho que a necessidade de consolidar e simplificar impostos é fundamental para o país. Não só os impostos federais, mas também os impostos estaduais, talvez até municipais, né? Os municipais só são 3, né? O ISS, o IPTU e aquele imposto inter-vivos, né? Que são cobrados pelos municípios, os estados ICMS, IPTU, aquele imposto de transmissão de mortos, e IPVA. Agora, o problema maior é a parafernália de impostos que existe pequenos no Brasil, né? Agora, o Daniel acompanhou lá quando eu relatei a PEC dos fundos, nós extinguimos com a PEC dos fundos 187 fundos infraconstitucionais que o dinheiro ficava empossado fazer superávit primário. Isso foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e acabou. Nós temos uma quantidade muito grande de impostos. Interessante que eu recebi no Senado, na quarta-feira, um dos principais assessores do Paulo Guedes. E ele veio conversar comigo sobre a questão da reforma tributária. Eu sou favorável e quero votar para simplificar e também diminuir a carga tributária. Vocês acompanharam, eu lutei muito para derrubar o veto do Bolsonaro, a diminuição da carga tributária, né, que ele vetou, e nós derrubamos para 17 atividades, né? Desoneração da folha. Então, ele disse para mim, assim, um dos principais assessores do Guedes: olha, o senador, eu estou querendo pagar um imposto, já tem uns 3 meses e não consigo pagar um imposto de ordem pessoal que ele estava pagando. Eu disse: você, então, fala com o Guedes para dar uma simplificada, diminuir, fazer a fusão desse imposto. O Guedes apresentou a primeira proposta, né, que é a fusão do PIS-COFINS, botando uma alíquota de 12%, 5,8% para os bancos. Ainda não entendi por que menor para os bancos, né, mas ele certamente vai ter que dar uma explicação ao Senado Federal, e viria as outras propostas dele que seriam fatiadas para os impostos federais. E aí são vários impostos federais, né, que vai imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, IPI, uma série de impostos, imposto de exportação. Então, é um sem número de impostos federais, que ITR, INCRA, enfim. Hoje, você, para pagar os impostos, tem uma grande dificuldade. Eu acompanhei também a discussão do Conselho Fazendário, o Concefaz, quando os secretários de Fazenda do Brasil questionaram muito essa proposta fatiada que foi encaminhada pelo ministro Paulo Guedes. O Concefaz gostaria que fosse uma coisa que abrangesse todos os impostos, inclusive incluindo aí e dando a certeza de que estados não iam perder se, por acaso, se tirasse o ICMS. O ICMS vai ter uma reação muito grande dos governadores, porque vai em cima, inclusive, da autonomia financeira dos governadores, de legislar em cima do ICMS. Acho difícil colocar o ICMS, os governadores vão abrir mão disso, também os prefeitos vão querer abrir mão de imposto sobre serviço. Então, a questão muito é em cima de serviço, e o Brasil talvez seja o país do mundo que cobre mais sobre consumo no mundo. Então, isso tem que diminuir. Felizmente, nessa questão
do PIS/COFINS, ele retirou itens primordiais da cesta básica, que foi uma coisa que nós consideramos fundamental para o país estar vivendo essa crise que nós estamos vivendo agora. Tanto no meu juízo, eu acho que o Senado tem maioria consolidada para aprovar isso, desde que venha da Câmara, o Senado pode tramitar até mais rapidamente. Eu sou favorável a assumir na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse é um tema que nós vamos colocar na pauta como tema primordial para que seja apreciado no Senado Federal. Os governadores, o senhor citou a demanda dos governadores aí, que exigem do governo uma compensação de perdas na arrecadação se os impostos estaduais e municipais entrarem nessa unificação. Dessa forma, como o governo federal tem argumentado que não tem caixa para isso, o Congresso está se encaminhando para aprovar a simplificação somente de impostos federais nesse momento? Olha, depende, né? E se propôs até nessa reunião do Concefaz a criação de um fundo, né? Um fundo que seria alimentado talvez até com royalties da Petrobras, se falou nisso, para ter a segurança de que esse fundo poderia ser um fundo que compensaria perdas dos estados, sobretudo dos estados e também dos municípios. Eu acho, Daniel, que o Guedes deverá, e eu acho que vai terminar ele fazendo essa reunião com os secretários de Fazenda dos estados para chegar num encaminhamento de uma outra proposta, a segunda proposta dele, que pode envolver o ICMS, de acordo com um projeto que tenha e que passe pelo secretário de Fazenda, claro, com a anuência e dos governadores. Inclusive, o próprio ex-ministro da Fazenda, da Economia, o Henrique Meirelles, que participou dessa reunião, a proposta dele foi exatamente essa, né? da unificação do ICMS, que realmente diverge em muitos estados, para que tivesse, com a fusão, um fundo de compensação que não deixasse perdas, sobretudo as perdas que os estados têm com as exportações. A Lei Candir, que nunca o governo federal, a União, não cumpriu, agora se aprovou um projeto no Senado que foi um cala-boca dos estados exportadores, né? A Lei Candir, que continua os estados ainda financiando isso. É importante que tudo isso seja observado. O que não pode é fazer uma reforma tributária que possa, primeiro, aumentar impostos, absolutamente não. Tem que, na possibilidade, diminuir a carga tributária, simplificar e que os estados não tenham perda. Agora, na minha visão, corre também no Congresso Nacional uma proposta que eu considero fundamental, que é a reforma administrativa. Não pode ter o peso que tem o Estado brasileiro hoje e a ineficiência na prestação de serviço. Então, são esses dois temas. Pois não, Daniel? Eu queria só aproveitar esse gancho, que é exatamente onde a gente entrar na reforma administrativa, que é uma outra reforma que hoje é assunto do momento, né? E além da sua opinião, como é que o senhor vê esse ponto que é o chamado direito adquirido do servidor? Olha bem, você falou que eu sou ortopedista, eu sou cirurgião. Cirurgião político, Daniel, quando tem que fazer, tem que ser igual ao cirurgião. Bota na sala e opera. Isso já vem sendo tratado no Congresso Nacional há muito tempo. Faz a reforma administrativa para valer na data da sua publicação. Não pode retroagir em hipótese nenhuma para prejudicar, até porque a lei não permite isso, a não ser esses casos de excesso de pagamento de salário que extrapola o teto. Não dá para ter desembargador, juiz ou quem quer que seja ganhando R$100 e tantos mil por mês com penduricalhos. Está na mão da Câmara dos Deputados para aprovar isso. Passou esse período todo na mão do Rodrigo Maia e eu espero que agora o Lira, né, o Arthur de Lira, possa colocar isso para votar. Votar e chegar no teto para não permitir toda hora a imprensa publica aí. Ganha R$100 e tantos mil, um auditor, um procurador, um juiz, quem quer que seja. Não pode ultrapassar o teto que é estabelecido pela lei, mas ultrapassa, com tantos penduricários que acontece hoje no Brasil. Então, essa reforma administrativa ela deverá vir e se aprovar para, a partir de agora,
todos conhecendo o que o Brasil fez. Aquele que quer ir para o concurso vai, que quer ocupar o cargo de confiança vai, e não vai ter nenhuma surpresa. É a partir de agora. Não dá para retroagir. Tem que fazer essa reforma e entrar nisso aí. Estabelecer o teto, ninguém pode ganhar mais acima do teto, com esses penduricários todos que nós estamos vendo aí, todos os dias, no cotidiano da imprensa, acontecem essas coisas que nós estamos vendo no Brasil, e eu sou muito contra isso aí. Senador, o senhor falou da PEC dos fundos, né, o qual o senhor relatou na CCJ e está pendente aí de avaliação no plenário. Vai ser possível aprovar essa PEC junto com o Pacto Federativo, junto com a PEC emergencial, nesse ano ainda, até porque o governo está pedindo isso, né, para abrir espaço no teto de gastos e depois discutir um novo programa social? Olha, Daniel, nós aprovamos a PEC dos fundos, que eu relatei lá no Senado Federal, essa PEC. Ela está pendente de ir para o plenário, mas a pedido do líder do governo no Senado, o governo se manifestou, e também do ministro Paulo Guedes, eu consenti que essa PEC fosse, a letra de lei dessa PEC fosse acostada à PEC emergencial, que é relatada pelo senador Márcio Bittar. Então, ela vai ser votada junto com a emergencial. Você que extingue os fundos. Você sabe o meu parecer, que foi aprovado, é para que esses fundos infraconstitucionais, são 192 fundos infraconstitucionais, que tem bilhões de reais aí para serem, primeiro, amortizando a dívida pública, que agora aumentou bastante com essa crise sanitária, né? Então tem que realmente pensar em pagar a dívida, e se tem recursos empossados em fundos, vamos, pelo menos uma parte desses fundos, desse recurso, amortizar a dívida. Depois, aplicar uma coisa que eu acho fundamental, e o que o governo quer na questão da ciência, tecnologia e pesquisa. O Brasil não pode ficar sem pesquisa. Como é que um país como o nosso tem que importar a vacina agora da Índia, da China, não tem condição de fazer a sua própria vacina? Por quê? Porque falta inteligência para isso? Absolutamente. Falta investimento em ciência e tecnologia, que é fundamental. A outra, está escrito lá, combate à pobreza. Portanto, parte desses recursos empossados podem financiar, quem sabe, o auxílio emergencial, que o governo pretende fazer com um número menor de beneficiados. O Guedes está falando agora em 30 milhões de beneficiados. Tem lá também uma coisa que você conhece, a minha luta aqui do Nordeste, que eu faço isso há muitos anos, antes de ser político, que é a luta pela revitalização do Rio São Francisco, o único manancial para sustentar o Nordeste. Se não tiver água no Nordeste, a migração continua para o Sul, para o Sudeste, não tenha dúvida disso. Quem está segurando o nordestino é a água que está sendo agora levada para a irrigação, produção de alimentos de vários mananciais, e o principal é esse, também consta na PEC dos fundos. E se não revitalizar o Rio São Francisco, significa dizer também que as 9 hidrelétricas do seu curso vão ficar sem nenhuma utilidade, e se quer privatizar a Eletrobras e vai botar chefes no meio, tem que primeiro revitalizar o Rio, e todas essas ações. Então, eu consenti, aceitei que fosse acostada a PEC emergencial, que o Bittar vai relatar, e nós poderemos apreciar uma PEC só, de uma vez só, em vez de duas. Eu abri mão, você sabe, me conhece, eu não tenho nenhum protagonismo de querer fazer isso ou aquilo que surge da minha liderança. Eu quero que dê resultado para o Brasil, que não aguenta esperar mais resultados, né? Com problemas sérios, inclusive na transferência de governo. Saiu o Temer, entrou o Bolsonaro, problemas continuam até mais graves ainda do que eram. Então, o PIB não tem crescimento, recuo do PIB já há alguns anos, né? Desde a época do presidente Dilma, cresceu um pouquinho, vai recuar também em 2020, e o Brasil não pode mais esperar. Às vezes eu gosto muito de ler a história do Brasil, né? Todos os seus presidentes. Eu fico sonhando com o novo Juscelino Kubitschek, alguém que tem uma visão progressista, moderna, contemporânea, que entenda esse Brasil majestoso que nós temos, e que tem, sinceramente, sem querer fazer a crítica muito pessoal, tem tido presidente da República que deixa muito a desejar. Senador, auxílio emergencial. O presidente do Senado tem defendido a retomada do benefício dentro do teto, mas, de fato, não tem ainda uma proposta apresentada para cortar despesa, né? Na sua opinião, qual é a melhor fórmula aí para
viabilizar essa volta do benefício? Olha, na minha opinião, a reforma administrativa pode contribuir, não agora imediatamente, mas para o futuro próximo, se fizer, pode se dar uma secada muito grande no gasto de uma forma geral, né? Não só no custeio operacional da máquina, também todo o custo de pessoal. Essas matérias que saíram aí do leite moça e também, você vê que, sinceramente, se fosse para manter, segurar e fazer uma coisa que fosse de economia plena, não se gastaria tanto no custo de operação da máquina e podia fazer a partir daí para o futuro. Agora, na PEC dos fundos, nós temos lá de recursos empossados, se eu não me engano, algo em torno de quase 200 bilhões de reais. Tem fundo de marinha mercante, FUST, FISTEL, todo tipo de fundo que tem ali e que os recursos não são utilizados. Tanto é que me parece que o governo pretende, e pela solicitação que me fez o Márcio Bittar, o líder do governo, Fernando Bezerra, com o consentimento do Paulo Guedes, que esses recursos empossados que vão aí para acostados agora a reforma emergencial, estabelece gatilhos para não permitir gastos além daquilo que está pré-estatuído no teto dos gastos. A partir daí, se consiga recursos para atender minimamente com o auxílio emergencial. Me parece que virá daí, com a aprovação, os recursos que possam dar suprimento a essa necessidade do povo brasileiro. Nós estamos hoje já com pessoas, milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, isso pode aumentar. E eu conheço bem isso, Daniel. Os dois estou me dirigindo agora. Eu trabalhei 12 anos no Hospital de Caridade aqui da Irmã Dulce, nos anos 70 e 80. Eu sou ortopedista. Eu operava só doenças relacionadas com a pobreza, com a subnutrição. Isso me preocupa muito, porque está voltando aos poucos. Eu já tenho informações de colegas meus que ainda estão na Universidade Federal da Bahia, onde eu fui professor, que começaram a voltar esses casos de doenças relacionadas com a fome. Isso é muito ruim para o país que tem a economia, que tem a força na economia que nós temos. Agora, não tem tempo para a viabilidade da PEC emergencial, senador, porque ela precisa ainda passar pelas duas casas, tem a questão de regulamentação, algumas medidas ali não têm efeito imediato. Então, para o auxílio emergencial, não fica uma peça de ficção falar que vai vir da PEC emergencial? O governo não teria que abrir um crédito extraordinário novamente para pagar o auxílio agora, visto essa demanda, essa necessidade emergencial que o senhor mesmo citou? Olha, eu acho que trabalhando no Senado, com a disposição de fazer, como eu falei aqui, botando na sala e operando, dá para aprovar isso ainda esse ano, talvez em 6 ou 8 meses, se tiver à disposição dos dois presidentes da Casa de tocar isso e colocar para votação. Não tenho a menor dúvida disso. Mas você sabe que esse desembolso não é imediato. Você não vai ter que ter os 12 meses para atender o auxílio emergencial. Isso é mensal, isso vai passo a passo. Você vai tendo desembolso, arrecadando e vai tendo desembolso. O que você tem que ter é a condição de ter o espaço fiscal e os recursos para atender essa abertura orçamentária para fazer o auxílio emergencial, que na minha avaliação é fundamental. Não pode ter, enquanto tiver pandemia, tem que ter o auxílio emergencial. O presidente Rodrigo Pacheco, antes de nós apoiarmos ele, nós tivemos 2 videoconferências no PSD, sob minha liderança ainda, e colocamos isso com muita clareza. Tanto é que ele procurou o Guedes e conversou com o Guedes esse assunto. Não sei se o Arthur de Lira está na mesma direção, se ele vai tomar essa iniciativa e colocar isso como uma necessidade dos brasileiros mais vulneráveis que estão nessa situação de passar fome, agora ter dificuldades para a manutenção das suas famílias. Eu acho que é por aí. Tá certo. Agora, senador, hoje o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio ali, uma coletiva sobre a questão dos combustíveis, toda essa ameaça de greve dos caminhoneiros, e ele citou a intenção de apresentar um projeto para estabelecer um valor fixo de ICMS sobre combustíveis, que é um imposto estadual. Os estados aí vão aceitar isso na sua avaliação? O presidente está motivando uma guerra fiscal de novo entre os estados nesse tema? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com perplexidade, porque esse é um imposto de autonomia dos estados, né? Os estados têm 3 autonomias: política,
financeira e administrativa. Isso está na Constituição. O Bolsonaro não pode agir do Estado. Aliás, na matéria, ele diz depois que não pode alterar o que os Estados querem fazer. Ficou uma confusão, como é sempre a confusão, aquilo que o presidente fala sobre economia. Né? Exatamente, o Guedes está adjunto e não quis corrigir. Só que se ele quiser realmente diminuir os impostos, que são impostos federais e que incidem sobre combustível. A CID, por exemplo, Contribuição do Domínio Econômico, uma contribuição federal. Quem sabe ele não queira diminuir isso? Não vai diminuir porque não quer perder a arrecadação. Então, tem as contribuições todas que entram para o governo e os estados ficam com a partilha apenas dos impostos. Eu acho que não vai prosperar, porque a legislação e a Constituição é muito clara nesse quesito de dar autonomia a esses 3 itens que os estados têm na nossa Carta Magna. Senador, existe aí um acordo no Senado para o senhor presidir a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Eu queria saber como é que o senhor... Existe aí esse acordo para o senhor presidir a CAI, né? O senhor ser o próximo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu queria saber como é que o senhor quer começar esse trabalho, o que o senhor está prevendo, quais são os primeiros projetos aí que o senhor pretende pautar no colegiado. Olha, a questão da reforma tributária é uma coisa que nós vamos nos dedicar muito, até porque muitos senadores, tanto quanto eu, têm essa proposta de avaliar isso, de estudar profundamente e dar as condições de aprovação da reforma tributária, aquilo que compete à CAI, e aquilo que vier como proposta de emenda constitucional só é analisada na CCJ. Né? Nós temos condição de analisar aquilo que vem com o projeto de lei. No caso aí do PIS/COFINS, isso aí nós podemos legislar em cima disso. Mas o que vier para o PEC é CCJ. Então, o que aparecer lá, nesse sentido, de dar condição ao Estado de fazer simplificar os impostos, fazer fusão de impostos e não aumentar impostos, até porque nessa fusão do PIS/COFINS tem algumas atividades que terá aumento de imposto. Isso aí vem totalmente de encontro ao que nós pensamos e também ao discurso do ministro Paulo Guedes. Eu tive uma vez com ele discutindo esse tema. Eu sei que ele tem feito um esforço muito grande. Eu acho que o ministro não pode, de maneira nenhuma, ser culpado pelo que está acontecendo. Qualquer ministro da Economia que tivesse na sua cadeira com a crise sanitária que nós estamos vivendo hoje, que é uma coisa nova, ninguém sabe como enfrentar isso, nem a medicina sabe como enfrentar, muito menos o que tem que se fazer na economia para dar solução aos problemas, aos efeitos na economia causados pela crise sanitária que nós estamos vivendo. No ano de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, se esperava um crescimento maior do PIB. Acho que ele terminou em 0,4% do PIB. Acho que o crescimento foi mais ou menos esse. No ano anterior do Michel Temer, cresceu em 0,5% de 2018. Em 2019, foi menos de 1%. Ou seja, no primeiro ano que não teve a crise, já não teve o crescimento econômico esperado. Então, não tem emprego também, não tem oferta, geração de emprego com carteira assinada, absolutamente. Veio a pandemia, vamos ter um recuo muito grande do PIB. Então, tem que encontrar uma saída agora para o Brasil crescer. De forma equivocada e inesperada, o presidente da República receitou hidroxicloroquina, que não tem nada a ver com a cura do coronavírus. Na minha opinião, ou resolve a crise sanitária, o Brasil não vem a crescer absolutamente. E nós temos que fazer esse esforço agora, até colocando em risco a nossa própria vida, para trabalhar para, num sistema remoto ou até presencial, apreciar essas matérias todas para dar uma solução. Esse eu acho que é o caminho. Mas é um momento muito delicado da vida nacional e eu acho que o presidente da República tem que ter os ouvidos abertos para ouvir. Está na hora de ter a escutatória, ficar ouvindo aquilo de quem sabe da economia, até porque o próprio presidente já disse que não entende absolutamente nada de economia. Palavras dele não são palavras da minha boca, palavras que o próprio presidente da República colocou. Então, vem a equipe do Guedes, o Guedes, eu acho que o ministro Guedes ficou muito sobrecarregado quando ele colocou sob o seu domínio o Ministério do Planejamento e, sobretudo, o Ministério da Economia, da Indústria e do Comércio, do Emprego e da Renda. Eu acho que ele ficou com 3 ministérios fundamentais no Brasil e sobrecarrega as decisões nesse sentido. Soube, inclusive, agora, que é provável que se recrie
o Ministério do Planejamento, que venha alguém que possa planejar o Brasil e estabeleça as metas que o país tem para alcançar e seguir. Qual é a meta que o Bolsonaro estabeleceu no governo dele até agora? Absolutamente nenhuma. Eu falei aqui de Juscelino, ele colocou as metas que ele tinha que fazer e cumpriu quase todas. Outros fizeram a mesma coisa, tiveram planos de governo, projetos. Na época do Lula, no Dilma, teve o PAC. Qual é o projeto? Qual é a meta que o presidente da República estabeleceu para o país? Absolutamente nenhuma até agora. Bom, mas ele enviou essa lista aí de 35 projetos prioritários, né, ditos prioritários, que vão desde privatização da Eletrobras até flexibilização de armas. Como é que o senhor vê toda essa multi-agenda aí do governo, senador? Nessa questão de costumes, esse projeto de costume, eu discordo completamente do presidente Bolsonaro, até porque nós já fizemos decreto legislativo derrubando aquele decreto das armas lá no Senado Federal, né? Agora, quanto à questão da privatização dessas empresas, precisa ser analisado pelo Congresso Nacional de forma correta. A Eletrobras, por exemplo, tem que ser analisado. Tem muitas coisas importantes para serem vistas na Eletrobras, inclusive o que eu falei aqui. Não há como você pensar em privatizar a Eletrobras sem dar uma finalidade correta desses recursos na busca da revitalização dos mananciais hídricos. Não há como. Faltou água em Brasília, você sabe disso. Tivemos racionamento de água em Brasília, na capital federal, né, que é uma região que tem um pivô central anual, chove 6 meses por ano. Faltou água em São Paulo, Cantareira não deu suprimento de água. Então, na hora de privatizar, por exemplo, a Eletrobras, o que for de hidrelétricas tem que pensar em recursos para revitalizar esses mananciais. Me desculpe a preocupação que eu tenho com água. Eu sou do Nordeste, eu nasci numa região que chove de 8 a 8 anos, chuvas regulares, vivi e cresci nisso, então eu dou essa importância, porque às vezes pensam que o Nordeste está com carro-pipa porque tem água, porque não tem água. Na região que eu nasci, aqui na Bahia, 328 mil quilômetros quadrados, a região do semiárido, às vezes chove 400 milímetros por ano, e quando chove não tem segmento. Ou você dá uma solução a isso. Na Eletrobras, eu tenho nesse sentido, que tem que pensar nas hidrelétricas, como não pensar em Furnas, como não pensar em Três Marias, né, em Sobradinho, nas todas do Rio São Francisco e outras tantas que geram energia elétrica, energia limpa para o nosso país. Senador Otto Alencar, muito obrigado. O Broadcast Político agradece pela entrevista. Muito obrigado, bom fim de semana para o senhor. Agradeço também ao repórter Daniel Vetterman e ao Bruno Nogueirão, que faz a nossa ponte nesta entrevista e a edição final. E até o próximo Papo com o Editor. Eu que agradeço a você, Daniel Galvão, e o nosso Daniel Senado, né, que eu sempre estou lá com ele. As ordens, eu sou muito acessível para conversar. Espero que tenha respondido de acordo com minha consciência e seja uma coisa sintonizada com os interesses do Brasil nesse quesito, reforma tributária, reforma administrativa e as ações lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Meu pensamento é um pensamento de centro. Eu sou daqueles que acha que qualquer organismo de governo, municipal, estadual ou federal, só funciona bem no momento que o gestor compatibiliza receita e despesa, e gasta menos do que arrecada para sobrar para investir no social. Esse é um juízo nosso, inclusive aqui da Bahia, que talvez um dos estados que tem o melhor ajuste fiscal. E não vem da agora, não. Vem ainda dos anos 90, quando assumiu o governo, o então governador Antônio Carlos Magalhães, com quem eu trabalhei 20 anos. E todos os governadores depois dele seguraram o ajuste fiscal, como é o caso agora do governador do Partido dos Trabalhadores, Rui Costa. Portanto, isso é uma política nossa, é um segmento que nós fazemos aqui na Bahia. Eu esperava até que o governo federal pudesse seguir nessa batida que ia dar certo. Muito obrigado. Podem contar, em qualquer momento, estarei à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado, senador. Até a próxima. Obrigado.